Deus fez uma promessa para o Brasil. Ele disse que Ele vai sarar essa terra. Agora, todas as promessas do Senhor são baseadas em algumas condições que têm que ser feitas antes da promessa do Senhor ser aplicada, e Ele faz o que Ele fala, fielmente que Ele fala. Deus é fiel. Ele disse, Ele quer você ser salvo, nascido de novo. Ele quer todo mundo nascer de novo, chegar ao pleno conhecimento da verdade, mas a condição é que você tem que entregar todo o seu ser a Ele. E se você não faz isso, a promessa do Senhor, do novo nascimento, não pode ser realizada na sua vida. A mesma coisa que Deus falou sobre sarando a nossa terra. Deus disse que Ele vai sarar o Brasil. Ele é fiel às suas promessas. Mas as condições dependem de nós. As condições que Deus falou sobre Deus sarando o Brasil se encontram em 2 Crônicas 7:14, aquele verso muito conhecido. Vamos ler, vamos entrar mais profundo em algumas coisas aqui. 2 Crônicas 7:14 disse: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados, e eu vou sarar a sua terra. Não tem outro caminho. Convertendo dos seus maus caminhos, não tem outro caminho. Jesus é o único caminho para as promessas do Senhor para nossa nação serem realizadas. Mas Ele disse que o povo dele é responsável para isso. Ele disse, meu povo. Israel é o povo de Deus, mas onde Deus continuou a aliança dele, desde o jardim de Éden, e até para Noé, e até para Abraão, e até para Moisés e o povo do Senhor. E através de Jesus Cristo vindo e fazendo uma aliança com Deus como homem, e com Deus como Deus. E essa aliança é onde Deus está ainda trabalhando a promessa dele para restaurar vidas e para restaurar nações. Porque Deus determinou para o Brasil, para uma época como isto, Ele determinou os tempos e as fronteiras, para que nós possamos buscar Deus. Deus tem um plano tremendo para essa nação. Mas nós sabemos que Satanás tem tido um plano também para essa nação. E o que vai determinar o curso nesses dias, onde o Brasil vai escolher e vai alcançar, depende da igreja, o povo do Senhor. Deus vai fazer isso e Ele é sério no que Ele fala. E Ele disse que arrependimento na igreja e arrependimento, até um arrependimento nacional, é um pré-requisito, é a condição para Deus trazer a cura dele. Deus disse, o meu povo, em 1 Pedro capítulo 2, versos 9 e 10, ele disse, vós sois o povo da propriedade de Deus. Nós pertencemos a Deus, nós somos o povo dele. Vós sim, que antes não eres os gentios, as nações, as tribos lá fora, sem Deus, sem aliança no mundo. Mas agora sois povo de Deus. Ele disse em 1 Coríntios 6, 19 a 20, não sois vós mesmos, porque fostes comprados por preço.
Você não pode ser comprado mais se você não pertence mais a você. O preço que você já foi comprado é muito mais do que qualquer preço que alguém pode aproximar você e tentar comprar a sua vida. Esse preço é o precioso sangue do Senhor Jesus, que Deus derramou por nós. A igreja de Deus, Atos 20, 28, fala, a qual Ele comprou com seu próprio sangue. E Ele disse que se chama pelo meu nome. Deus põe o nome dEle em nós. Você sabe que nós somos chamados e conhecidos desde Atos, capítulo 11, pequenos cristos. Eles começaram a ver Jesus em pessoas que estavam com Jesus e Jesus dentro deles, e eles foram chamados cristãos. Então, em Antioquia, isso aconteceu, foram os discípulos, pela primeira vez, chamados cristãos, chamados pelo nome de Deus. Os ungidos andando aqui na terra, o corpo de Cristo. E a próxima coisa, a condição que Deus fala é se humilhar. E nós sabemos que isto é a coisa mais importante para a gente receber qualquer coisa do Senhor. O caminho para você ser exaltado é ser humilhado. E Satanás não escolheu esse caminho no céu como o arcanjo, como o querubim. Em Mateus capítulo 23, verso 12, Deus disse, quem a si mesmo se exaltar será humilhado. A quem si mesmo se humilhar será exaltado. E ele disse em 1 Pedro 5:6, humilhai-vos, portanto, sob a mão poderosa de Deus. Deus sob a sua vida. Você fica debaixo do cajado do Senhor Jesus e você passa abaixo do cajado e você é contado como dele. E ele disse, mas as pessoas que querem andar no seu próprio caminho, ele disse, ide, serve seus ídolos, mas o meu nome vai ser glorificado nas nações. Então, o nome de Deus em Brasil, o nome dos cristãos, o nome da igreja. Esdras capítulo 8, verso 21 fala, apregoei ali um jejum junto ao rio Avá, para nos humilharmos diante da face do nosso Deus. Ele disse, ele declarou um jejum. O jejum é quando você começa a reconhecer as necessidades espirituais mais importantes do que qualquer necessidade física que você pode ter na sua vida. E ele viu a necessidade do templo destruído, dos muros de Jerusalém, a casa de Deus em necessidade, em apuros, a casa de Deus sendo zombada. E ele começou a declarar uma coisa, um jejum, onde ele pode humilhar-se e o povo dele, o povo de Deus, e buscando a face do Senhor. E aqui ele disse, a próxima condição é algo que é o essencial, a base de tudo que nós fazemos em nossas vidas. Isso é oração. Tudo que nós podemos fazer quando as condições são impossíveis, como nós estamos vendo. Nós não podemos tocar frustração, nós não podemos deixar a frustração alcançar nossos corações. Quando nós estamos vendo condições impossíveis para mudar, só um milagre. Mas nós podemos orar, nós podemos crer que Deus existe, nós podemos crer que Deus galardoa aqueles que o buscam e nós podemos orar. Mateus 26, 40 e 41 fala, e voltando para os discípulos, achou-os dormindo. Em vez de orar, e Jesus disse, vem, ore comigo, ore por 1 hora. Mas ele voltou para lá 3 vezes e ele achou eles dormindo. E esse sono não era um sono natural.
Isso era um sono onde demônios estavam colocando algum desespero, algum entorpecimento nas suas vidas e eles não se ajuntaram na hora mais essencial, mais importante do Senhor Jesus, quando ele estava vendo a hora onde ele vai ser separado da presença gloriosa do Senhor. Isso era um horror na vida dele. E ser feito pecado, ser feito a maldição, maldito é qualquer que é pendurado no madeiro. E eles estavam lá dormindo. E disse a Pedro: então nenhuma hora pudestes vos vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O Espírito, na verdade, quer Jesus. O Espírito, na verdade, quer o caminho do Senhor. Quer andar em pureza e fazer o que é justo e correto perante Deus. Jesus disse: o Espírito, na verdade, está pronto, mas a carne está fraca. E Jesus disse em João 14:14, se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Aí nós estamos começando a alcançar da nossa responsabilidade como uma igreja, como povo de Deus, para esta nação. Se Brasil vai ser ajudado e voltar para um nível de liberdade humana, a responsabilidade vai ser da igreja cumprindo essas condições que Deus está falando. A vitória para o Brasil está nas mãos da igreja em Brasil. E ele disse por isso em Marcos 11:24, por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes. O impossível, Jesus nesse contexto falou sobre uma montanha ser arrancada e lançada no mar. Uma coisa totalmente impossível. Algo impossível que está enfrentando essa nação. Mas nós podemos crer. Nós podemos fechar nossa boca de dúvida e de críticas e murmurações e parar de se ligar com o que Satanás está falando que vai acontecer, com medo, que é o oposto de fé. E nós podemos orar crendo. 1 Timóteo 2:1-2 fala: use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e sossegada em toda piedade e honestidade. E depois ele falou: se você buscar a minha face, buscando a face do Senhor Jesus é algo totalmente individual. Você busca Jesus. Você se encontra com Ele. Você declara do fundo do seu coração: Deus, eu te amo. Eu te amo. Eu entrego a minha vida. Os membros do meu corpo eu entrego a ti, Senhor. Deus, acima de qualquer suprimento durante essas poucas décadas da minha vida, que tu vás me dar e tu és fiel para me dar, além de qualquer coisa material que eu possa ter na minha vida. Deus, eu busco a tua face. Eu quero conhecer os teus caminhos. E através de buscar os teus caminhos, Senhor, eu estou dentro do teu reino, tu és o rei, eu sou um servo neste reino e tu vais suprir todas as minhas necessidades melhor do que Salomão. Buscando a minha face, Salmo 27, verso 8 fala: quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração te disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei.
Jeremias 29:13 fala: buscar-me-eis se me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Eu quero todo o meu coração nas mãos do Senhor. Eu quero o que Deus quer para a minha vida. Desesperadamente e com uma necessidade vital, como se fosse o próximo batimento do seu coração ou o próximo respiro que você pode alcançar na sua vida. Mais do que isso, um desespero para estar na presença do Senhor. A igreja do Senhor. Oséias fala em verso 12 de capítulo 10, é tempo de buscar o Senhor, até que Ele venha e chova a justiça sobre vós, a chuva do Espírito Santo sobre nossas vidas. E ele disse depois, uma das qualidades, pode ser o mais importante, das qualidades que nós temos que ter na igreja, o povo do Senhor em Brasil. Essa qualidade é essencial. Converter dos seus maus caminhos, arrepender, fazendo uma virada totalmente, um abandono de todos os nossos pecados, confessando o que existe, admitindo que existe, não ignorando, confrontando, e deixa o Espírito Santo de Deus mostrar os nossos corações, o que é real, o que é verdade, através da palavra de Deus, através do poder do Espírito Santo, revelando o estado dos nossos corações individualmente, mas também o estado da igreja, corporalmente. E falo sobre Brasil, sobre a igreja em Brasil. A igreja em Brasil tem muitas divisões. A igreja em Brasil e as denominações estão divididos. Igrejas são divididas com outras igrejas, e dentro das próprias congregações locais, nós estamos vendo divisão e pecado no meio. E a palavra de Deus disse em Provérbios, o que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Provérbios 28:13. Isaías 59:2 fala, as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto. Nós falamos sobre buscar a face dele. Deus disse, busca a face dele. Mas ele disse, as vossas iniquidades encobrem o seu rosto de vós, de nós, de mim, para que vos não ouça. 1 João 2,16 fala sobre a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, e fala sobre a soberba da vida. Neemias 1:6 levantou para a nação. Ele começou a ficar atônito, ele ficou fora de si, ele arrancou o cabelo da barba dele, arrancou o cabelo da cabeça dele, e ele começou a orar pela igreja em nosso contexto. Ele começou a ver o estado da igreja. Pecado levou Israel, Judá para cativeiro. Pecado na igreja existe em Brasil. E ele orou em Neemias 1:6, estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença, buscando a face de Deus. Na tua presença, as nossas orações precisam de estar na presença de Deus. Nossos corações precisam de ser purificados para não ser separados de Deus. Ele disse, na tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão dos pecados dos filhos de Israel. Não somente para ele, mas ele foi responsável para o povo de Deus. Ele assumiu essa responsabilidade. Ele viu que
a destruição e o cativeiro veio por causa do pecado no povo do Senhor. E não somente o povo do Senhor, mas ele disse os ancestrais. O pecado que nossos pais têm cometido deixa a maldição na terra, afeta Brasil. Nós não podemos orar pelos mortos, nossos ancestrais. Depois da morte, uma vez o julgamento acabou. Então nós não oramos pelos mortos. Mas a palavra de Deus disse: nós oramos por causa dos pecados que nossos pais cometeram, porque eles ainda fazem efeito no solo brasileiro, na terra. Deus disse: eu vou passar de geração as maldições que podem estar acontecendo nos indivíduos, em famílias, por causa dos pecados que os ancestrais daqueles familiares cometeram. E nossos ancestrais em Brasil também estão sujando e afetando e trazendo a maldição. O sangue de Abel derramado no chão, o sangue inocente de Abel, Deus disse: o sangue dele está clamando. O sangue inocente de vidas inocentes derramado em Brasil, creio eu, também está clamando ao Senhor. E nós somos responsáveis para fazer uma basta para essas maldições e os pecados que foram cometidos. Mas nós não podemos continuar com qualquer pecado em nosso meio, porque se nós temos pecado em nosso meio, em nossa vida, nós perdemos a autoridade espiritual. E Satanás fala: não, eu tenho alguma coisa dentro desse homem, dentro dessa mulher. Eu não preciso de obedecer às orações deles. Eu não preciso de obedecer às ordens e autoridade usando o nome de Jesus. Eu conheço aquele e ele usa o nome de Jesus, eu tremo. Mas essa que tem pecado na vida dele, essa igreja que tem pecado nele, então eu não tremo não. Não tem autoridade onde tem pecado. Jesus disse: vem o Deus deste século e ele não tem nada em mim. E Jesus está nos enviando como ele foi enviado pelo Pai. Então Neemias confessou os pecados dos filhos de Israel. Em nosso caso, nós confessamos os pecados da igreja, os quais cometendo contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Em Levítico 26:40 fala: mas confessarem a sua iniquidade e a iniquidade de seus pais, na infidelidade que cometerem contra mim, como também confessarem e andarem contrariamente comigo. Deuteronômio 18, verso 9 fala: você não vai aprender a fazer conforme as abominações desses povos. Você vai destruir por completo as nações que estão em volta de você, para que você não aprenda as suas maneiras e costumes, e você vai ser enlaçado, e você vai ser como eles. Mas eles mesmo assim clamaram a Samuel: Samuel, nós queremos ser como as nações. Em Levítico 18, verso 24 até 30 fala: com nenhuma dessas coisas vós vos contaminareis, porque todas estas coisas se contaminarem as nações que eu lanço de diante de vós. E a terra se contaminou. A terra se contaminou. E eu visitei nela a sua iniquidade, e ela vomitou os seus moradores. Porém vos guardareis os meus estatutos, os meus juízos, e nenhum dessas abominações fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Porque todas essas abominações fizeram os homens desta terra que nela estava antes de vós. A terra se contaminou. Não suceda que a terra vos vomite,
havendo-a vos contaminado, como vomitou o povo que nela estava antes de vós. Todo que fizer alguma coisa dessas abominações, sim, aqueles que cometerem serão eliminados do meu povo. Se pessoas na igreja insistem continuar como aqui, como povo de Deus, Deus disse, eles vão ser eliminados do seu povo. Portanto, guardareis a obrigação que tendes para comigo, não praticando nenhum dos costumes. Ouço dizer usos e costumes, mas aqui está falando costumes. Você não vai ter costumes da terra. Você não vai aparecer como terra. Você não vai aprender a linguagem deles. Isso foi uma das coisas que ficou tão entristecendo Esdras e Neemias, que eles aprenderam a linguagem das nações em volta deles, e eles se casaram com mulheres. A impureza nas nações em volta deles era tão forte, que eles se atraíram para as mulheres e trouxeram as mulheres para literalmente as práticas de impureza. Deus conhece nosso coração, Deus conhece nossos pensamentos. Ele sabe o que nós pensamos. Ele sabe onde está cativeiro nossos pensamentos. Ele sabe os hábitos que nós praticamos também criam lembranças e memórias e fortalezas em nossos corações e em nossas mentes. E Jesus somente pode nos libertar. Uma das coisas principais de pecado no mundo e na igreja é o que levou Lúcifer para pecar. Em capítulo 14 de Isaías, ele disse, eu vou exaltar meu trono, eu vou ser como Deus. E esse orgulho dentro dele cria uma competição, cria uma impureza, cria algo que Deus está mostrando em Gálatas capítulo 5, que eu gostaria de ler. Lembrando que Gálatas foi escrito para a igreja, não foi escrito para o mundo, não. E interessante, Paulo deixou uma lista de pecados das obras da carne para a igreja contemplar e deixar o Espírito Santo como uma espada de dois gumes penetrar seu coração para mostrar se isso existe em nossas vidas, em minha vida. E ele disse, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. E Deus disse, se meu povo chamado pelo meu nome, se eles se arrependem dos seus pecados. Paulo deu essa lista porque esta lista existe dentro da igreja, para que nós possamos confessar, reconhecer, admitir e ir para Jesus. E disse Jesus, eu ouvirei dos céus. Ouve tu nos céus, em 2 Crônicas 6:27, perdoa o pecado dos teus servos e do teu povo de Israel, ensinando-lhes o bom caminho em que andem, e dá chuva na terra que deste em herança ao teu povo. E Deus disse, eu vou perdoar os seus pecados. Eu vou perdoar a divisão e a competição e o orgulho e os reinos que homens e mulheres querem construir dentro das igrejas locais e nas denominações. Tem somente uma igreja que Paulo disse, eu estou zelando por vocês para apresentar para Jesus Cristo, para o esposo, uma esposa pura, única para o Senhor Jesus. Isto era o motivo do coração de Paulo. E Jesus orou em capítulo 17 de João. Ele disse, Pai, para que a igreja possa ser um, como tu és comigo, e eu estou contigo, para que o mundo possa ver que Jesus foi enviado pelo Pai. E quando a igreja
vai parar com seus reinos e começar somente pelo nome do Senhor Jesus. E quando a igreja começa a tratar e lidar e confrontar com o pecado que separa o homem de Deus, o homem vai começar a ser unido com Deus, o homem vai começar a ser unido um pelo outro. E o mundo vai começar a ver que Jesus foi enviado pelo Pai. Isto é evangelismo verdadeiro que Jesus disse que vai acontecer quando o mundo que vai para, quando a igreja que vai para o mundo e começa a pregar, o mundo vai ver, eles são unidos. E eles vão ver que a resposta para a miséria e o tormento de alma é o que esse povo tem, porque eles têm paz, eles têm alegria, eles têm um suprimento sobrenatural. Deus disse que Ele vai perdoar os seus pecados. Em 1 João 1,9, Ele disse, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas nós precisamos de admitir e confessar nossos pecados. E aí vem a promessa. Deus disse, eu vou sarar a sua terra. Eu vou mudar o caminho, o trajeto de Brasil. Deus tem uma promessa para mudar Brasil. E Deus pode usar os governos, Deus pode usar os políticos, Deus pode usar outros governos, Ele pode usar indivíduos, Ele pode levantar, Ele pode derrubar, Ele pode fazer milagres sobrenaturalmente, além da força do homem. Como Deus vai fazer, eu não sei, eu não sou Deus, isso não é da nossa parte. A nossa parte é cumprir as condições de Deus sarando a terra. E Ele disse, é a igreja, é o meu povo, arrependendo, humilhando, orando, buscando a face dEle. E Ele disse aqui em Jeremias 33, 6 e 8, eis que lhe trarei a ela saúde e cura, e os sararei e eles manifestarei abundância de paz e de segurança. Verso 8 fala, purificar lá o ex de toda sua iniquidade com quem pecarem contra mim. Eu vou perdoar todas as suas iniquidades com que pecarem e transgredirem contra mim. Ele vai curar nossos corpos, Ele vai nos abençoar financeiramente, Ele vai nos dar paz em nossa alma, Ele vai nos dar salvação e proteção de perigos imediatos. Deus está querendo ser nosso rei, nosso Deus, Jesus como nosso rei. Esdras 9:12 fala, jamais procurareis a paz e bem desses povos. Deus falou para Esdra, ele disse, jamais procurareis a paz e os bens desse povo. Você não vai procurar mais não. Você não vai procurar ser igual às nações. Ele disse, para que sejais fortes, pare de buscar o mundo, para que você possa ser verdadeiramente forte. E comais o melhor da terra, e a deixeis por herança a vossos filhos para sempre. 3 João 1:2 fala, amados, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como prospera a sua alma. Deuteronômio 28, finalizando, verso 1 fala, te exaltará sobre todas as nações da terra. Ele disse, o Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Promessa de Deus, Ele é fiel. Todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão medo de ti. Verso 13, o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo. Essa é a promessa do Senhor. Quando o pecado no povo de Deus é tratado e removido, nós vamos ver Deus
sarando Brasil. É a promessa dele e ele é fiel. Amém.